Evangelho de Marcos, capítulo 5, será dos versos 17 a 20, mas vamos ler toda a história. Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. Senhor Deus, abençoa-nos, para a honra e glória do seu nome, pedimos. Amém. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, depende de como está a sua versão. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem em que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Palavras do Senhor. Nós conhecemos bem essa história, né? Quem é de igreja há bastante tempo já ou leu essa passagem por conta própria ou viu o estudo de alguém sobre isso, né? Então a história é simples. Tinha um cidadão que estava possesso de um demônio de legiões, eram muitos. Então a Bíblia vai dizer que quando a pessoa é expulsa de um demônio, ela liberta, ela tem que ter cuidado para que depois não voltem 7, né? Tem que ser encher de Deus. Então muito possivelmente essa pessoa ela era aquela que foi restaurada, mas não se sustentou e voltou a cair, né? E essa pessoa era muito forte, vivia no cemitério e se cortava com pedras e gritava alto e não tinha paz e não tinha sossego, e as pessoas tinham medo dele, e ele vivia lá. Mas como vivia no cemitério, era uma região, vamos dizer assim, marginalizada, longe da cidade, não incomodava as pessoas da cidade, no sentido que ficava marginal. Quando Jesus chega, Jesus expulsa o demônio e essa legião, e os demônios vão para os porcos, 2.000 porcos, é bastante cabeça de porco, né? E eles pulam num precipício e morrem afogados, os 2.000 porcos. E a notícia roda na cidade. O cidadão que era endemoniado de legiões passa a estar muito bem vestido, passa a ser uma pessoa civilizada, uma pessoa agora de Deus, né? Limpa, purificada, restaurada. E quando Jesus está ali, as pessoas têm medo de Jesus e pedem que ele vá embora. Fala: Senhor, vai embora dessa cidade. Curioso, né? Jesus resolveu um problema social daquela comunidade, mas eles querem que Jesus vá embora. A gente vai estudar sobre isso. Mas a pessoa que foi liberta do demônio, ela queria seguir Jesus. Senhor, onde o Senhor for, eu quero ir. E Jesus disse para ela: não, fique aqui na sua casa com seus parentes e anuncie tudo o que foi feito por você.
né, o milagre que te aconteceu. Essa é a história. E hoje eu quero destacar e chamar sua atenção para os últimos versículos. Porque os últimos versículos dessa história falam de dois caminhos, o estreito e o largo. Um grupo quer ir para longe de Jesus, Jesus vai para longe, e uma pessoa quer seguir Jesus. É isso que acontece no final. A pessoa que tinha sido endemoniada por legiões quer Jesus, quer seguir Jesus, enquanto a cidade que testemunhou o milagre, Jesus, a gente quer você longe daqui. Dois caminhos, um largo, sem a presença de Jesus, e um estreito, com a presença de Jesus. Cada ser humano do planeta Terra se encontra em um desses dois caminhos. Ou nós queremos ver Jesus longe de nós, ou queremos estar com Jesus, entregando a vida inteiramente a Jesus. No próprio Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus ele faz um chamado à conversão. Ele não poupa a dura realidade. Ele diz assim, no fim dos tempos, os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavras do Senhor Jesus. Ou seja, quem estiver no caminho largo, que são aqui os perversos, eles vão ser lançados pelos anjos numa fornalha ardente. E nessa fornalha, diferente daquela de Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus não vai estar, é a perdição. E os salvos em Cristo Jesus, esses serão separados. É a história do joio e do trigo. São as histórias dos dois caminhos que cada um de nós e todos os seres humanos estão, ou em um ou em outro. Todos nós devemos nos posicionar. Mesmo quem fica em cima do muro já está se posicionando, porque quem não é por Deus ou por Jesus é contra Jesus. Não dá para ficar em cima do muro nesse aspecto. Não tem jeito, nós precisamos nos posicionar. Como cristãos, ou buscamos a Deus com todas as nossas forças e seguimos a Jesus, ou queremos Jesus longe de nós. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo. Mas a natureza humana, ela é tão enganadora, a natureza do pecado que está sempre nos tentando, que nós somos tentados a evitar esta verdade. Às vezes nós somos tentados, assim como os gadarenos, a ter essa postura de, não, Jesus, vai e segue adiante, está tudo bem por aqui. É dito que a multidão rogou que Jesus se retirasse do meio deles. É uma tendência de querer se proteger contra Jesus. Já viu isso? Tem pessoas que querem se proteger contra Jesus. Eu não quero Jesus na minha vida, eu não quero. Mas o que leva uma pessoa, às vezes é seu filho, seu sobrinho, seu tio, um parente, que não aceita Jesus? Se Jesus é gracioso, é isso que a gente vai falar hoje à tarde, tá? O que leva uma pessoa a não querer ter um encontro com a vida? Por que a pessoa fala para alguém que libertou um homem que se machucava, que vivia no cemitério, Jesus salvou ele? Por que a multidão mandou Jesus embora? Não, é maluco isso? Deveria ser o contrário, Glorinha. Ô Jesus, já que o Senhor resolveu aquele problema, vem cá, eu tenho aqui na minha casa uns problemas também, né? Mas eles mandam Jesus embora. A questão é, o que leva as pessoas a se protegerem da palavra viva que é Cristo? E qual tem sido a minha atitude para a salvação que eu recebi? Porque eu não sou perfeito e preciso do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, vamos mergulhar nisso. Por que uma pessoa não quer aceitar Jesus, tá? Primeiro, nós somos cristãos, mas não somos perfeitos, tá bom? Ninguém aqui é perfeito. A falácia de que o cristão tem que ser perfeito, ela é diabólica, ela não é de Deus. O cristão é alguém que deseja a presença de Cristo. O cristão é alguém em quem Cristo habita e deseja Cristo, mas não é necessariamente uma pessoa perfeita. O que torna um cristão, a diferenciação dele, não é tanto a sua perfeição moral, mas o seu chamado à santificação. Eu vou repetir. O que torna um cristão e uma cristã cristão, não é tanto a sua perfeição moral, mas a sua busca pela santificação. Eu desejo Jesus, eu desejo ser bom como Jesus, eu desejo honrar a Jesus.
esse homem que foi liberto da legião, ele não se tornou perfeito imediatamente, né? Na verdade, nós lemos que Cristo precisou corrigi-lo mais uma vez. Não, você não vai me seguir. Ele ainda não estava entendendo, ele ainda estava precisando de ajustes, porque Jesus queria ele ali naquela cidade. O que diferenciou a pessoa endemoniada que foi liberta da legião dos demais? Qual que é a diferença? Não é que ele virou agora uma pessoa perfeita que não peca, mas é porque agora ele deseja Jesus, agora ele quer viver nos caminhos de Jesus, agora o Espírito está nele e ele quer andar no caminho correto, ele quer seguir os passos, mas os demais, esses queriam se livrar de Jesus. Então, em nenhum lugar no Novo Testamento, a gente encontra que o cristão é absolutamente perfeito e sem pecado. Cristão perfeito é uma acusação falsa levantada contra nós pelo mundo. O cristão e a cristã é alguém que anseia ser perfeito e sem pecado e se esforça para isso, mas sabe que só vai conseguir ser isso depois do julgamento final em Cristo Jesus. E aí eu pergunto, você é alguém que deseja ser santo? O tema do ano passado foi esse, né? Santificação. Você tem desejado ser cada vez uma melhor versão de você mesma? Você tem confrontado pecados de estimação? Ai, pastor, mas aí a gente dá algum nome para o pecado de estimação, né? É o meu jeito, é o meu temperamento. Não, é que eu gosto de me comunicar, por isso que eu falo bastante, né? Será que a gente está buscando nas nossas limitações ser cada vez mais parecido com Jesus, buscar a reconciliação com Cristo? Ou será que às vezes nós queremos nos livrar de Jesus em alguns aspectos da nossa vida? O convite de Jesus é para que nós possamos segui-lo. Infelizmente, algumas pessoas buscam afastar Jesus de suas vidas. E eu vou dar alguns exemplos como às vezes a gente tenta afastar Jesus da nossa vida. Às vezes, a pessoa tenha deliberadamente se retraído, apagando o ardor pela presença de Deus que transforma a realidade. A pessoa começa a tornar Jesus como um conceito, uma ideia, mas ela não tem o coração dela ardendo por Jesus, porque o coração de um crente é aquele coração que anseia. Ó Pai, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por Ti. Senhor, eu não sei viver sem Ti, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Os personagens bíblicos desejavam a Jesus. Josué, eu preguei domingo, né? Falei uma parte, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou desejando ardentemente Jesus? E aí vem a pergunta: todos os dias da minha vida? Ou só às terças e aos domingos? Eu estou junto com você também me criticando aqui, tá bom? Para avaliar, isso é para o nosso bem, tá? Pastor Paulo tem feito umas pregações meio mais firmes, né? Mas é por amor, tá bom, irmãos? Tem que se avaliar. Se você só lembra de Jesus quando entra nesse templo, ou quando está numa torre de oração, talvez o seu coração não esteja ardendo, e deliberadamente eu vou me retraindo e apagando o meu ardor por Cristo, porque isso é muito radical, e eu tenho outras coisas para fazer e me envolver. Cuidado, essa pode ser uma forma em que na batalha espiritual eu vou me afastando dos caminhos do Senhor. Uma segunda forma, existem pessoas que sentem uma sensação parcial de libertação, de regozijo, mas temem serem objeto de zombaria e daí resistem. Deus começa a libertar a pessoa, começa a trazer uma sensação de alegria. Já viu isso? Pessoas que você acompanhou, que você orou, que parece que ela vai se aproximando, você está feliz, ela está se envolvendo, mas de repente, cadê a pessoa? Ela, não vi mais ela, não está participando. Já aconteceu isso aqui, nesse tempo que eu estou aqui. Pessoas que eu vejo que estão vindo, sabe? Tem alguma coisa acontecendo dentro delas, mas de repente, elas simplesmente põem o pé no acelerador, no acelerador não, ao contrário, né? Na ré e dão uma ré. Elas talvez temem a zombaria, talvez temem um compromisso, talvez temem se colocar muito à disposição, e de repente eu tinha uma vida,
mas Jesus está pedindo uma outra vida. Eu estou começando aí, estou sentindo, mas não, mas eu é que nem a mulher de Sal, né? Eu quero olhar para trás, não, mas a pessoa resiste essa transformação de Deus, e ela não quer seguir Jesus. Quer um terceiro exemplo? Terceiro exemplo: há pessoas que sabem que Deus está tratando algo, mas ao invés de ansiar pela total transformação, deliberadamente se mantém longe para manter o controle. A pessoa percebe que Deus está mudando, Bira, alguma coisa nela. Ela começa a buscar mais o Senhor, começa a louvar, ela está feliz, e aí Deus começa a pedir mais, né? Ou a direcionar ela, só que ela não quer perder o controle da vida dela. Tem uma revista que eu já estudei, a gente trabalhou aqui antes, que tem uma cadeira que simboliza o trono de Jesus. E tem o trono e tem a coroa, que simboliza Jesus. O que é o cristão maduro? A coroa está sentada no trono da sua vida. Esse trono é a sua vida. A coroa está assentada sobre o trono. Só que tem algumas outras imagens, que é eu sentado no trono da minha vida e a coroa do lado. Em outras palavras, eu me sinto crente, porque Jesus está aqui, ó. Só que quem está no controle mesmo da minha vida sou eu. Esse é o cristão mais carnal. Não, eu amo Jesus. É aquele ao qual Jesus vai dizer, muitos dirão Senhor, Senhor, né? E eu vou dizer, eu não os conheço. Então, Jesus, Ele quer a nossa vida toda. Lembra aquela historinha, aquela canção do toque, toque, toque? Jesus, Ele não quer só um pedacinho do seu coração, Ele quer o coração todo. Há ainda aqueles que se ocupam de tal maneira com outras coisas, que não têm tempo para meditação e reflexão. Tentamos excluir Cristo de nossas vidas, ocupando-nos com outras coisas, né? Então, como que uma pessoa que testemunhou um milagre maravilhoso de um gadareno, tomado por uma legião de demônios, pede para Jesus ir embora? Pode ser um desses fatores, mas pode ser alguns mais. Então, vamos lá para o texto. No verso 15, é dito que esses gadarenos chegaram até onde Jesus estava, viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. O milagre de Jesus os alarmou ao ponto de terror, e por isso eles pediram para Jesus se afastar. Mas por quê? Primeiro, eu acredito que eles tiveram medo por conta do milagre propriamente dito. Essa natureza do milagre, do miraculoso, assombra. Você fica, uau, o que é isso? No final do capítulo anterior, depois que Jesus acalmou a tempestade, é escrito, os discípulos sentiram grande temor, depois que Jesus acalmou a tempestade. Quer dizer, no Monte da Transfiguração, mais um exemplo, os discípulos tiveram grande medo. Todos nós, de certa forma, experimentamos isso. É um senso de poder que nós não compreendemos. Os gadarenos olharam e falaram, o que é isso? Eu estou diante do eterno, eu estou diante do onipotente, quer dizer, eu sou muito pequeno, e aí Deus está trabalhando na vida deles. É um assombro, Ivani. E aí, alguns hesitam por causa dessa sensação de temor. Eu não sei exatamente quem que é esse Deus. Eu tenho uma vaga sensação de temor do infinito, do desconhecido. E o diabo, ele sabe disso, ele é consciente disso. E ele tenta persuadir a sua vítima de que esse poder vai ser prejudicial para ela, de que ela vai perder o controle da sua vida, vai perder o juízo e a razão. Então vem o diabo e ele aconselha o convertido em potencial a esperar, a resistir, a não se submeter a esse poder indescritível. E por isso muitos resistem. Eles olham e veem algo muito grandioso acontecendo, não conseguem entender, porque o poder de Deus é loucura para os homens, para o ser humano, e aí vem o diabo, porque existe essa disputa, ela está acontecendo, e ele sopra no ouvido, é claro, não em palavras, mas ele influencia. Uma pessoa que não está em Cristo, está está sujeita à ação do inimigo, e ele fala, se eu fosse você o que está acontecendo aqui? Essa mulher aí, de repente foi curada? Isso é estranho, né? Chamavam os primeiros crentes
de demônios. Os primeiros evangélicos aqui, alguns falam, isso daí é coisa de demônio, esses milagres que estão acontecendo aí, porque a gente não sabe explicar. Então, Rosane, quando a gente vai se aproximando de Deus e do poder de Deus, você se assombra diante do onipotente, e o inimigo ele vai dizer, calma, vai devagar, pode ser prejudicial. Não foi o que a serpente fez com a Eva? O que a serpente fez? O que o Senhor falou? Que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por quê? Porque não pode, é a regra. Não, porque a gente vai morrer se comer. Não, mulher, você não vai morrer não. Você só vai saber tudo o que Deus sabe. Ele vem para confundir. A palavra de Deus mostra o maligno como aquele que vem para confundir, para acusar, para distrair, para perder o foco naquilo que é importante. Então a obra está, por isso que alguns chamam da batalha, né? A obra está acontecendo na vida de alguém, e ela vai ter esses vários, estão entendendo? Várias razões para se afastar. Seja porque ela está perdendo o controle da própria vida, seja porque eu não conheço direito o que está acontecendo, e aí, ou seja porque a transformação começou a acontecer, mas a pessoa resiste. Isso acontece, e aí a gente tem que orar, dobrar os joelhos, acompanhar, falar, fica tranquilo, o Deus que está fazendo isso, Ele é poderoso mesmo, Ele é tudo isso, mas Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é o Senhor, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, quando você está passando por uma experiência profunda com o Senhor? Não preste atenção ao diabo. O poder, ainda que seja grande, eterno e além da nossa compreensão, ele é um poder de Deus, a manifestação do amor eterno. Pensa, sabe em quem? Em Maria, irmã de Marta. Ela está diante de Jesus, o Todo-Poderoso, Filho de Deus, e tudo que ela mais quer é ficar sentada, ouvindo a palavra dele. Pense no gadareno, que era tomado por legião de demônios, e ele buscou o Senhor. Eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que ninguém jamais viu o rosto de Deus. Moisés, quando foi lá no monte receber a lei, o rosto dele brilhava tanto que ele tinha que pôr um véu, sabe? Eu tive uma experiência, eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Uma experiência que foi o meu chamado pastoral. A missionária búlgara estava pregando, né? Eu já contei aqui, lá no acampamento Cristo é Vida em Avaré. E ela teve a revelação ali que dali sairiam pastores que seriam usados por Deus e tal. E eu senti uma coisa que eu não conseguia me segurar em pé. Eu estava de joelho, né? Foi uma experiência que eu nunca mais vivi. E aí era inverno, era frio, e lá faz frio. E do lado do salão tinha um gramado, um bosque assim, né? E eu saí do salão porque estava muito forte, eu não estava aguentando, doutor Onésio, eu não sei explicar. Era uma situação ali que eu jamais vivi. E eu saí. E eu fui para o bosque, e eu me ajoelhei, e eu comecei a falar, Senhor, o Senhor está me chamando? Para eu atender o seu chamado e ser pastor? É isso? Então eu quero te ver, eu quero ver a sua grandeza, eu preciso, Senhor, para ter segurança e tal. E eu fui orando, e de repente fez um silêncio assim, e eu estava de olho fechado, o frio, ajoelhado na grama, fez um silêncio, escuro, né? E aí, estava seco, tinha folhas secas, e eu comecei a escutar passos vindo em minha direção, né? Quebrando as folhas secas, e cada vez mais perto, e sentindo uma presença, uma presença mesmo, de alguém chegando ali, né? E quando estava bem próximo a mim, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não quero te ver, não quero, já estou em paz, já tenho convicção do seu chamado, é suficiente, se o Senhor aparecer para mim, eu vou morrer do coração. Eu tive uma percepção de que eu não seria capaz, nenhum de nós é capaz, com esse corpo, que não é o corpo ressurreto, eterno, glorioso que nós vamos ter, nós não somos capazes de estar diante desse Deus Todo-Poderoso. Mas isso não é para causar medo nem espanto, porque Ele não é cruel, Ele não é mau, Ele é bom. Então, busque experiências com o Senhor e não escute o diabo, não tenha medo de quando Ele te chama. Mas tem uma segunda razão, talvez porque esses gadarenos mandaram Jesus embora depois de um milagre. O primeiro é o temor desse Deus Todo-Poderoso. O segundo é que diante de Deus você reconhece a sua culpa. Você reconhece que você não é suficiente, que você tem as mãos sujas. A gente reconhece o nosso pecado. Lembra do que Pedro falou quando ele viu Jesus? Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem
pecador. Lembram-se de Isaías? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da presença do Deus Todo-Poderoso, da perfeição, desse assombro, dessa mansidão, dessa plenitude de Deus, desse vislumbre de algo sobre-humano, nós nos sentimos fracos. Saia daqui. Eu não quero ver essa faceta minha. Eu não quero me sentir pequeno. Eu não aguento. Eu tenho medo, porque se ele viu o demônio atrás desse homem e mandou para os porcos, o que ele vai ver quando olhar para mim? Quando olhar para dentro de mim, ele vai ver os meus pecados, perscrutar os meus pensamentos mais íntimos. Não quero isso, não quero ser desmascarado. Eu tenho medo diante da culpa, do juízo que está por vir. Então, a convicção do pecado, ela é desagradável. A convicção do pecado, ela é alarmante. E a natureza humana vai fazer todo o possível, a carne, para você não se deparar com isso, com o seu erro. Se nós compreendêssemos que Jesus faz isso para o nosso bem, a gente não teria medo disso. Porque o reconhecimento do pecado é o prelúdio da conversão. Ninguém se converte se não reconhecer que precisa se converter. Ninguém se arrepende se não reconhece que precisa se arrepender. Então não fuja da experiência de olhar para si mesmo e falar assim, eu sou pecador. Agora, não fique só no seu pecado. Receba a graça do lavar regenerador de espírito. Porque quem quer nos acusar é o diabo, que é o acusador. Deus, ele nos revela os nossos pecados e nos salva. Então, esta é a explicação da loucura desses gadarenos que não querem Jesus. Eles estavam cegos ao fato de que Cristo podia fazer por eles o que já tinha feito por esse endemoniado. E muitas das pessoas que a gente convive, que ainda não reconhecem Jesus como Senhor Salvador, estão cegas. Elas estão cegas, tá bom? Elas não estão enxergando. As pessoas que vocês amam, que são parentes seus, que são pessoas amadas, que não estão nos caminhos do Senhor, elas estão cegas. Elas não conseguem enxergar que Jesus é o Salvador. Elas talvez só veem a sombra, e elas ficam perdidas nessa palavra, às vezes do maligno, de que a pessoa tem que fugir daquela presença de Deus. Agora, o que motivou esse gadareno, que era endemoniado e tomado por uma legião, a querer seguir Jesus? Por que ele, diferente dos seus conterrâneos, escolheu seguir Jesus? Primeiro, ele tinha um senso de gratidão a Jesus. Ele tinha um senso de gratidão, né? Antes ele era um endemoniado, perigoso, selvagem, vivendo entre os túmulos, mutilando a si mesmo, sem descanso, sem paz, rejeitado, temido e odiado por todos. A sua miséria era imensa. Ele até tinha tido alguns esforços para salvar a situação dele, né? Nos versos 3 e 4, a gente vê que alguns tentaram controlar ele com correntes, restaurar ele, curar ele, mas foi tudo em vão. E esse homem só encontrou paz plena em Cristo Jesus, porque Jesus fez o que ninguém pôde fazer por ele. Jesus comprou a nossa liberdade, removeu dos nossos ombros o fardo da perdição, removeu a sensação de culpa, tirou o temor da morte e nos assegurou que somos aceitos pelo Pai. Então, nós precisamos ter um senso de gratidão. E, a dica aqui, hein? Glorinha, você tem sempre que se lembrar, essa cabecinha nossa, essa cachola nossa, ela não bate bem. A gente esquece fácil das coisas. Por que é importante vir todo domingo na igreja, toda terça-feira? Na época tinha escola dominical, né? Tem célula, reunião de oração. Por quê? Porque isso é para ter bastante gente na igreja? Não, é para o seu bem. Porque essa cachola, ela tende a esquecer. A gente tende a esquecer. A gente ainda não está plenamente restaurado na plenitude lá no céu. Nós nascemos de novo, nós fomos salvos, nós fomos regenerados, mas nós ainda aguardamos o julgamento final. Então ainda estamos debaixo de uma carne do pecado. Por isso que o Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Em outras palavras, o pecado que eu não quero cometer eu estou sempre cometendo, mas o que eu quero fazer, que é ser perfeito, eu não consigo. Porque nós estamos aqui. E guardem isso, essa cabeça nossa se esquece. Se a gente não voltar, e eu não estou falando de Alzheimer, não estou falando de doença de memória.
Eu estou falando, qualquer um de nós. Pensa assim, aquela historinha de sempre. Se eu alimento, a gente tem que comer todo dia. Eu alimento meu corpo todo dia, né? Eu durmo todos os dias. Nós precisamos de necessidades fisiológicas, que é dormir, urinar, defecar, comer, tudo isso, né? Descansar. Pois o espírito também, ele não está pronto. A gente precisa sempre nos lembrar das mesmas coisas, de novo e de novo. E cada vez que um pastor vem pregar, o Espírito Santo que te ama e que cuida de você, ele fala, olha, Valquíria, é isso. Ela, é isso. Ela já ouviu 10 vezes a história do gadareno, mas naquela vez, é isso. O que é esse? É o Espírito Santo que está cuidando dela. É por aqui, você está desviando. É isso. É esse mover do Espírito que nós precisamos estar atentos. Por isso que é importante ir de novo e de novo e de novo na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Ficou claro isso? A importância disso, de buscarmos a presença de Jesus? Tá bom? Indo para o final. Aquele homem queria que sua condição abençoada continuasse e fosse permanente. Por isso que ele busca Jesus. Ele queria a bênção o tempo todo. Qual foi o erro dele, Louise? O erro é que ele achava que ele só seria abençoado com a presença física de Jesus. Só que na verdade, uma vez que Jesus nos salva, Ele está sempre conosco. Então quando o gadareno, que era tomado pela legião, foi salvo, e ele viu que só Jesus salvou ele quer essa bênção para sempre. Essa é a segunda razão que ele busca a Jesus. A primeira é que ele é grato. A segunda é que ele não quer nada menos do que aquela experiência. E aí ele vai atrás de Jesus, quando Jesus está entrando no barco. E Jesus fala, não, meu querido, você não vai me seguir. Mas como assim? Não, você vai voltar para sua casa, para sua terra, e você vai ser bênção aí. Por quê? Porque Jesus está com ele lá. Então, quando nós somos salvos, nós queremos ser abençoados. Não é errado desejar a prosperidade, né? Eu sou crítico da teologia da prosperidade, mas a prosperidade é uma promessa para aqueles que estão em Cristo. Não prosperidade necessariamente financeira, mas a paz, né? Esse homem desejava a paz, por isso ele confiou em Jesus, obedeceu a Jesus. Eu quero concluir a nossa breve meditação dizendo o seguinte: como podemos dar uma verdadeira unidade à nossa vida? Jesus ser o dono de toda a nossa vida. Sozinho, nós não podemos fazer muita coisa. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, de novo e de novo, Ele torna a nossa vida digna. Então, nessa tarde, eu quero te ajudar, assim como eu me ajudei, a pensar. Será que às vezes eu estou querendo resistir a Jesus? Né? Posso dar um exemplo de crente que resistiu a Jesus? Porque não é só o não crente. Pedro, quando Jesus morre, para onde que ele faz? Volta. Ele volta a pescar. Ele resiste Jesus. Ele ficou ali, não quero Jesus. Aí vem Jesus e aborda a vida dele e transforma a vida dele. Então, fique atento com o seu ardor por Jesus, busca o Senhor. E para você que está sonhando com a vida de um parente, de um amigo que vai ser salvo, eu quero te ajudar a orar. Ora direcionado. Ora assim, Senhor, talvez esse amigo meu já viveu umas experiências com o Senhor, já teve experiência, mas eu senti que ele resistiu. Eu não sei se ele está com medo de perder o controle, eu não sei se ele está desconfiado, eu não sei se o inimigo está deixando ele inseguro. Então, Jesus, aprendi com o pastor Paulo, lendo a passagem de Marcos, que é para eu orar nesse... Então, ora sim. Fala, Senhor, se tem alguma coisa que está tirando o foco do meu amigo, que está distraindo ele, que está deixando ele com medo do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor faça ele saber, pela graça, que o Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo o Senhor é bom. E aí, começa a conversar com esse seu amigo, ou com o seu parente. Fala, olha, eu quero dizer para você que Jesus, Ele é maravilhoso, que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Essa é a nossa luta até a gente morrer, tá? Ficar orando e batalhando pelas pessoas, para que um dia elas possam fazer como esse gadareno, que foi liberto e falar, eu quero seguir ao meu Senhor, aonde quer que Ele vá. Amém?